Fala pessoal, de volta em Histórias Contadas. Eu vou emendar o capítulo anterior, capítulo 4 de Histórias Contadas. Eu dou um complemento do que aconteceu naquele dia em que o rapaz estava na forca por consequência de ter feito cachaças improvisadas na prisão. Depois daquele episódio, se você ainda não o assistiu, volte lá para você entender a história, que é muito interessante. Depois de ter feito o que fiz, negociado, salvo a vida dele, desse rapaz, evidentemente que eu estou aqui e faz todo sentido, e é minha obrigação também, meu dever enquanto comunicador, preservar nomes e até colocar datas que não possam complicar ninguém, vamos dizer assim. Porque a nossa ideia aqui é contar história, e a nossa ideia aqui é salvar vidas, sobretudo com essas histórias, e mostrar verdades que nunca foram ditas, e que muitas das pessoas formam opiniões justamente por terem uma chuva de informação, de informações não verídicas, informações não verdadeiras. Naquele episódio que eu negocio e salvo a vida desse rapaz por ter lacrado cachaças, passado por cima da palavra, de um ordenamento que tínhamos lá entre nós sentenciados, né? Em razão da polícia ter jogado aquele rapaz à própria sorte, ou seja, a polícia coordenava aquela savana, e aquela savana repleta de leões. Ela percebe que um dos leões falha no seu compromisso, né, no seu comportamento. Ela faz um jogo, uma massa de manobra, transforma todos aqueles leões que estão soltos, como se fossem leões respeitados, mas na verdade os transformam em hienas. Hienas para que elas ataquem aquele leão, que vamos dizer moribundo, doente, que já não oferece mais risco, que já não tem tanta força, tanta bravura. Ela assassina a reputação daquele leão, transforma os outros leões em hienas para que sejam atacados, mas o poder da palavra é importante. Mal sabia o Estado, sobre a força dos seus agentes, que um desses leões ali, ou algum desses leões que ali estavam comigo também, que me ajudaram, tinha o discernimento de que só pensando a gente poderia virar o jogo. Só pensando e nos unindo, a gente poderia mudar o curso da história. Uma vida que foi poupada, uma vida que teria que ter sido preservada pelo Estado, colocada à própria sorte, ou seja, jogado na cova dos leões. Um leão, que não é mais leão, leões que não são mais leões, que são hienas manipulados para um determinado objetivo. Alimentar o ego, o ódio e esse mecanismo que o sistema constrói. Então, não me alongando mais nessas metáforas que eu gosto de fazer, eu trago para vocês quando você tem uma máxima, né? Quando a gente dá o poder à pessoa, você conhece a pessoa. Mas também há momentos que quando você tem o poder, você, sabendo utilizá-lo, você coloca perfeitamente cada um no seu lugar. Aí entra o mecanismo da corrupção e toda aquela coisa que acontece dentro da cadeia que as pessoas não conhecem. A manipulação. E aquela manipulação acontece de que forma? Nós éramos manipulados no sentido de tirar a vida do rapaz. A gente vira o jogo. E aí a gente virando o jogo, a gente manipula. Manipula, corrompe. A gente dá um jeito de sobreviver. E aí quando você para pensar, você fala assim, pô, mas o preso deu um jeito de sobreviver, que é a miséria. Eu mostro para você também que o agente estava tentando sobreviver. Porque quando você vai no agente da chave ali, que tem todos os seus problemas na sua família, baixos salários, condições de vida tão pobre quanto daqueles presos que estão ali. Tão pobre quanto daqueles presos que delinquiram e foram parar ali. E é o momento que você corrompe e fala, olha, eu preciso disso, preciso daquilo outro. O funcionário, às vezes, ele pega droga em troca,
pega dinheiro em troca, alguma vantagem lá na rua em troca, algum benefício, deve algum favor, porque sua vida também foi economizada lá fora, em razão da palavra de alguém ali dentro, que falou por ele, que assinou embaixo por ele, e lhe deu sopro de vida, ou lhe deu sopro de vida para um filho, para um familiar. Por quê? Aquelas pessoas que prendem, que viram a chave, que trancam, que faz a contagem, vivem nos mesmos ambientes que aqueles que agora estão presos, mas que têm seus familiares lá fora. Veja, são feitos como capitães do mato. Mas não digo que são capitães do mato com veemência, porque eles não capturaram ninguém. Afinal de contas, eles fazem parte dessa estrutura de justiça. Existe um regramento, a sociedade é isso. Um é agente penitenciário, o outro é diretor, o outro é policial militar, o outro é policial civil, o outro é um cidadão, o outro é um escrevente, o outro é um psicólogo que trabalha no sistema, o outro é faxineiro que trabalha no sistema, o outro faz o café, o outro que é só administrador. Enfim, é uma engrenagem muito grande que move isso. E aí a gente consegue tinta, consigo um fogãozinho novo para dentro dessa cela. Afinal de contas, eu fui morar com esse rapaz. E morando com esse rapaz, ele só tinha a cela e mais nada. Cama de pedra, só vinha a marmitinha, ele não tinha estrutura, ele não conseguiu estruturar a sua cela. E como a gente estava na maior metrópole da América Latina, penitenciária dos Estados, uma das maiores, porque a casa de detenção estava desativando, o poder da corrupção é muito forte. Consegui um celular novo, porque eu tinha que ter meu celular, e o rapaz tinha que ter um celular para ele não ficar pedindo o meu emprestado e não fazer besteira com o meu celular. Então eu compro para ele um celular novo. Eu tenho meu celular, eu compro a bigorna do fogão, eu trago um trilho e uma cortina, entra um trilho de alumínio grande, que eu coloco fazendo a divisória do banheiro, porque tem a janela que você enxergava o pavilhão e a rua, e aí logo no canto ali um banheiro, o chão todo de caquinho de azulejo, aqui um cimento queimado verde, e lá a porta. Então eu consigo uma cortina, consigo tinta, uma tinta óleo mais emborrachada assim, que passo na sala toda em um dia. Do amanhecer, e na verdade utilizamos a metade do outro dia, aquela sala se transformou em uma verdadeira... um cômodo, vamos dizer uma suíte, um cômodo bem feito. A cama que era de pedra, eu consigo fazer um puxadinho de cimento, aumentando ela por uma cama, um solteirão, não uma cama de casal, mas um solteirão. Eu consigo ampliar. Compro mais um colchão, que depois ele é costurado, né? Eu corto ele no meio. Então é um colchão de solteiro e meio, cortado, costurado, passado um lençol. Eu compro um lençol novinho, ele é costurado, ele fica bem firme, bem compacto. E compro uma cama de madeira, porque teria que ter a minha cama e teria que ter a cama para o outro rapaz. Então eu faço uma cama de madeira para ele. Compro uma cama de madeira para ele toda prontinha, colchão, tudo bem feito. À noite, na hora de dormir, fechou a cela, tudo certinho. Tiro os telefones para fazer ligação, para falar com o público lá fora. E eu vou para o banho. Detalhe, comprei um chuveiro. Já não estava sofrendo, banho quente. Tudo isso é contravenção. Não existe na cadeia, mas existem os privilégios para quem pode pagar. Na ocasião, nesta penitenciária. Não estou generalizando que todas as penitenciárias são assim, mas ali acontecia dessa forma. E quando eu vou tomar banho, que eu saio do banho, o rapaz está deitado naquela cama maior, aquela cama pronta. Ou seja, ele entende que aquela cela ainda é dele. Ele não entende que eu salvei a vida dele, que a condição de salvar a vida dele era eu morar naquela cela, né? E eu ser o dono daquela cela e ele ser o cara que mora comigo. Ele mora comigo. Eu estruturo toda a cela, fogãozinho e tudo. Final da tarde mando vir gelo para fazer um suco, né? Mando comprar algumas frutas, né? Então a gente tem uma prateleira tudo montadinho, tem algumas coisinhas, nosso jumbo, que é as coisas que a família traz, tudo bem organizado. Ele já não vive mais na condição de um miserável, ele vive numa família, como dizer, de classe média, né? Da pessoa certa que pode dizer assim. Não vou dizer que era a classe mais alta, não, mas era uma classe média, vivia bem. Eu mando vir na visita roupas para ele,
porque ele andava só de chinela havaiana e o uniforme da prisão, né? Inclusive, na visita também, ele estava ali vestido e tal, mas sempre de chinelo. Eu estruturo todo aquele ambiente. Então, quando eu saio do banho, ele está deitado na cama lá, tranquilo no telefone. Eu sento ali, seco meus pés, estou vestindo minha roupa, e eu preciso de repousar na minha cama. Eu falo, ô, jovem. Ele, fala, jovem. Você tá na minha cama, você deitou no meu lençol, tava tudo montado, deitou no meu lençol e tudo. Ele, não, mano, falou, xará. É onde eu mostro pra você o peso. E o que é cadeia. Vem aqui, mano. Você tá de brincadeira, rapaz? Salvo sua vida, tiro você da forca, pago suas dívidas. Venho morar com você pra você não morrer. E você acha que você é dono dessa porra aqui, rapaz? Senta no seu canto aí, mano. Senta no canto dele. E a gente começa a trocar uma ideia. Papo reto. Começa a explicar pra ele o que é a vida. Começa a dar uma lição de sociologia pra ele sem nem saber o que era sociologia. Sociologia, sabe o que é pra nós que ficamos no cárcere? É o papo reto. É o fio do bigode, mano. Causas e efeitos. Se eu não quero pra mim, eu não posso fazer com você. Se eu não quero o mal pra mim, eu não posso fazer o mal pra você. E tudo isso é um processo de autoconscientização. Tive que usar um pouco da rigidez. Afinal de contas, cadeia não é parque de diversão. A rigidez foi para mostrar força, violência não. É para colocar justamente cada um no seu devido lugar. É tipo, se liga, malandro. Sua cabeça não está processando as coisas como elas são? Como você tem processado as coisas na sua vida? De qualquer jeito? Está levando a sua vida de qualquer jeito? Você não entende os regramentos? Todo lugar tem uma regra. Você sai de dentro da sua casa, você saiu de um regramento. Você entrou na rua, se você está atravessando a rua, enquanto pedestre, tem uma regra para o pedestre. Se você está conduzindo um veículo, tem uma regra para quem é do veículo. Está conduzindo um veículo. Se você está conduzindo um caminhão, existe uma outra regra porque você está conduzindo um caminhão. Se você está conduzindo uma motocicleta, existe uma outra regra. Se você vai num banco, existe uma regra para você entrar num banco? Para entrar num órgão público? Para entrar na delegacia de polícia e para entrar no hospital público? Se deu conta que a vida, todo lugar tem que ter uma regra? Ou você quer utilizar um restaurante como se você estivesse utilizando um banheiro? Vai mijar em qualquer lugar, mano? Entende o que eu tô falando? Então essa postura de pegar esse rapaz, colocar no devido lugar dele, foi para ele entender que a felicidade bate na porta uma vez só. E que a sorte, às vezes, nem bate na porta. Ela aparece e se você não pega, tchau. E nesse momento, tudo fica alinhado. No final de semana nós estamos tirando visita, esperando a visita, cada um aqui, um do lado, outro do outro. Os caras começam a passar e falar assim, ó, o Fusca e o Fusquinha. Porque ele está totalmente vestido. Porque foi assim também que eu fui vestido quando era criança. Com roupas que me foram doadas. Eu não estranhava essas coisas na cadeia. De doar roupa ou de repente receber uma doação. Quantas vezes eu fui transferido e chegou roupa para mim lá no recolhe. Cheguei transferido sem chinelo. Cheguei transferido sem blusa. Eu vesti a blusa que chegou para mim. Aquela era a melhor blusa naquele momento. Até que minha visita viesse e eu conseguisse repor os meus vestuários. A vida é assim, cheia de altos e baixos. E se você não se ligar, você se dá mal. E não é que esse rapaz se deu mal de novo? Nessa época eu caí num grampo telefônico, fui transferido para o DEIC, do DEIC fui transferido para Avaré. Eu fico em Avaré, no regime de isolamento, uns 8 meses mais ou menos. E quando eu saio desse regime de isolamento, eu venho para Franco da Rocha. Só que antes de ir para Franco da Rocha, eu vou para a Penitenciária do Estado. Penitenciária do Estado é um monte de cela no trânsito, aguardando os caminhões de transferência que vai levando presos respectivamente para suas cadeias. Ou seja, a Penitenciária do Estado tinha um lugar que parecia central do Brasil. Sabe a Estação do Brás, para quem é de São Paulo?
onde você desce e dali você faz baldeação, cada um vai para o seu lado. Era isso, os presos ficavam ali e vinham chegando os navios negreiros, levando os seus escravos para cada lugar. Escravos da gente mesmo, escravos às vezes das nossas próprias ações, escravos das nossas ganâncias, dos nossos egos, escravos também da desigualdade social, que é a grande maioria, que nem todo mundo tem o mesmo discernimento que o outro. Eu estava no mesmo ambiente que esse rapaz, o discernimento dele, o cognitivo dele era complicadíssimo. Até que ele fosse se educando, ele parece que só sabia ser educado na base da força. Que não tinha um senso, sabe? Um simancol, vamos dizer assim, um se liga. Ele não era um cara que estava, parece que estava em outro mundo. Então, quando eu sou transferido, que eu chego nessa penitenciária, que eu fico ali na minha cela esperando a transferência, alguém me grita no corredor e eu coloco a cabeça para fora ali e olho. Aqui, ó. Quem é? Fulano. Como eu disse, eu preservo os nomes. Fulano. O que você fez, mano? Você tá aí? Ah, não pode? Tá, não, tô no castigo aqui, eu vou ser transferido, não volto mais pra cadeia. Fala, por quê? Porque eu tava trazendo cachaça pra dentro da cadeia. Mas agora pode? Fala, não, tá liberado. Só que não pode mais lacrar. Já não podia, mas como foi? Não, eu tinha comprado o guarda lá, fulano de tal. Eu entrei em cana e o guarda entrou em cana lá na porta, trazendo uns dreias e uns drures. Falei, nossa, você não tem jeito, hein, moleque? E agora, tá indo pra onde? Ah, agora eu vou pra oposição, como diz, né, no linguajar. Tô indo para outro território desfavorável, mas eu não posso ficar mais aqui, passei por cima da palavra. Agora, se eu ramelar, já era. Então, não tenho mais espaço aqui, irmão, tô indo embora. Falei, vai com Deus e juízo. Acorda, menino, até quando você ficar dando cabeçada na vida, mano? Eu falei da minha sala e comentei com os parceiros o que tinha acontecido. E aí ficamos olhando assim, falando assim, cara, esse não tem 7 vidas. Tem 7, 14, 21, porque o que ele já pisou na bola, mas agora ele se ligou. E a gente sabe quando o negócio tá ruim, quando não vai dar mais certo. Ainda bem que ele se ligou, que não ia dar mais certo, e foi para outro lugar. Mas o sujeito de sorte, assim, que Deus o tenha onde é que esteja, né? Se na terra ou se já no céu, porque o que já fez de arte esse menino. Então, o que eu quero trazer para vocês com essa ideia de histórias contadas, que todo lugar tem regra. Alguns mais rígidas, alguns lugares com regras mais rígidas e outros lugares com regras nem tanto. Mas em todo lugar tem regra. Cuidado você para não se perder nesse livro de regras. Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda, senão embaça, vira, desanda. Até a próxima em Histórias Contadas.